Bem-vindos à primeira aula do módulo de ensino do ECGenal. Meu nome é Gabriel de Paula e hoje vamos falar sobre o tema de noções técnicas básicas de eletrocardiograma e contamos com a presença dos palestrantes Dr. Marco Antônio Bustamante de Lima, médico com especialização em cardiologia clínica pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, com especialização em métodos gráficos pelo Instituto do Coração, INCOR. Também contamos com a presença do Dr. Nemer Luiz Pichara, médico assistente do Serviço de Eletrocardiologia do Instituto do Coração, INCOR, cardiologista titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Boa noite, Nemer. Boa noite, Marco. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos falar então de alguns temas básicos, extremamente importantes para a aquisição de um eletrocardiograma de boa qualidade. Começaremos com alguns conceitos e definições e em seguida vamos mostrar qual a forma padrão e correta de se obter um eletrocardiograma de 12 derivações. Vamos também esclarecer o que são e como devem ser utilizadas as derivações posteriores e direitas, bem como começar a entender como todas essas derivações se correlacionam com os diferentes segmentos ou paredes do miocárdio. E por fim, vamos discutir os diferentes tipos de eletrocardiógrafos e seus respectivos traçados. Dr. Marco, como poderemos então conceituar ou definir o que é um eletrocardiograma? Bom, o eletrocardiograma, conhecido como ECG, é um registro da atividade elétrica do coração. Todos sabemos que, em nível celular, o coração exerce sua função por meio da despolarização de suas células, o que gera a contração muscular propriamente dita e a injeção do sangue de suas câmaras. Portanto, o eletrocardiógrafo ele é um aparelho capaz de obter o eletrocardiograma. Nada mais é que um medidor da corrente elétrica que é gerada e transmitida através do miocárdio, do músculo cardíaco, e captada por meio de eletrodos que estão dispostos pelo tórax e pelos membros do paciente. Bom, além disso, também ele é um conversor desse sinal elétrico em um sinal gráfico, traduzido aí por meio das suas ondas básicas, classicamente conhecemos aí como P, QRS e T, e que estão dispostas em segmentos previamente convencionados, que chamamos de derivações. E Dr. Nemer, de que maneira deve ser realizado o eletrocardiograma? Para se obter um exame de forma correta, é preciso estar atento a todos os aspectos técnicos envolvidos. Em primeiro lugar, é necessário que o paciente esteja em repouso e relaxado, em decúbito dorsal, no leito ou na maca, de preferência, no caso das mulheres, sem sutiã, para evitar exames de má qualidade ou com padrões inespecíficos chamados de artefatos. Bom, em seguida, devemos realizar limpeza da pele do paciente e, se houver a presença de muitos pelos, proceder com a tricotomia da região que receberá o eletrodo. A colocação correta dos eletrodos é essencial e deve seguir as orientações que estão dispostas, como vocês poderão ver nos próximos slides. Essa etapa do exame, muitas vezes, não é acompanhada pelo médico, que acaba recebendo o exame já pronto. Por isso, é bom enfatizar que, sempre que possível, o médico deve acompanhar a realização do exame para certificar que os eletrodos estejam dispostos corretamente. As chamadas derivações frontais são compostas por 4 eletrodos colocados nas extremidades de cada membro, no braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, denominando esse padrão de modo convencional. Também outra forma de colocação dos eletrodos é posicioná-los nas subclavas e nos hipocôndrios direitos e esquerdos, e esse modo é conhecido como Mason Licker, que é utilizado
para pacientes que tenham tremores generalizados nos membros, como por exemplo Parkinson, ou também pacientes cadeirantes, e no caso de teste de esforço, o teste da esteira, o teste ergométrico, em esteira ou em cicloergômetro. Perfeito, Dr. Nemer. Mais uma pergunta. O que são derivações? Bom, trata-se de um sistema de análise formado pela junção de dois ou mais desses eletrodos. Veja, cada derivação apresenta uma forma de enxergar o vetor de despolarização das células miocárdicas. Assim, a derivação formada pelo eletrodo posicionado no braço direito e o eletrodo posicionado no braço esquerdo, que nos é denominado D1, enxerga o vetor horizontal, ou 0 grau. O mesmo ocorre pelas demais derivações, apenas mudando a relação entre os eletrodos. No total, temos 6 derivações frontais denominadas D1, D2, D3 AVF, AVR e AVL, que juntas nos ajudarão a entender diversas informações sobre a atividade elétrica cardíaca, como, por exemplo, onde está o chamado eixo do coração, o eixo cardíaco, dentre outras informações. E em relação às derivações precordiais e horizontais, o que precisamos saber, Marco? Bom, da mesma forma que as derivações frontais, as precordiais ou horizontais, elas devem seguir o padrão correto de fixação dos eletrodos, como detalhado aí neste slide. Um erro bastante comum é a colocação dos eletrodos de V1 e V2 em posições diferentes, geralmente mais elevadas, ou a colocação dos eletrodos de V4 a V6 formando um arco. Bom, ainda há ocasiões específicas em relação à posição de V1 e V2 em que devemos fixá-los em espaços intercostais superiores. Essas derivações são denominadas V1H, V2H e V3H, do inglês high, e geralmente são utilizadas para a pesquisa de alterações que são relacionadas à via de saída do ventrículo direito. E além dessas derivações acessórias, existem mais algumas? Sim, além das derivações elevadas, é possível utilizarmos as derivações posteriores, que são denominadas V7, V8 e V9. Essas derivações servem para a avaliação da porção posterior do ventrículo esquerdo. E as derivações direitas, que nós chamamos de V1R a V6R, e as mais comumente utilizadas V3R e V4R, que também podem auxiliar, por exemplo, no diagnóstico de infarto de ventrículo direito. Desse modo, é possível ter uma visão completa da atividade elétrica do coração nos planos frontal e horizontal. Agora, de que forma essas derivações se correlacionam, Dr. Nemer? Imagine o coração como um órgão disposto num ponto central com 12 câmeras ao seu redor que enxergam sua atividade elétrica de ângulos diferentes. Podemos agrupar essas derivações que se relacionam e enxergam essas mesmas áreas do coração e delimitam as chamadas paredes, ou regiões, ou zonas. Por exemplo, quando falamos de infarto da parede anterior, devemos procurar alterações que se referem à repolarização ventricular nas derivações de V1 a V4. Essas alterações podem estar relacionadas com o comprometimento de artérias coronárias específicas, nesse caso, a descendente anterior. Percebam como esse diagnóstico é extremamente útil para delimitarmos, por exemplo, a área do infarto e a artéria culpada, o que vai nos auxiliar e muito a entender a clínica do paciente e orientar o médico ao tratamento. Excelente, pessoal. Eu acho que ficou bem claro, bem explicativo, que a captura do exame de forma correta é essencial. Mas, Dr. Marco, todo eletrocardiograma é igual?
Bom, na verdade existem diversos aparelhos no mercado que são capazes de obter o ECG de 12 derivações. Hoje é muito comum nós encontrarmos os modelos que são capazes de gerar um relatório em formato denominado electropaper. Ou seja, o que é isso? É o eletro que exibe as 12 derivações em uma única folha de papel milimetrado, geralmente de tamanho A4 ou em proporções, como por exemplo a metade. Antigamente, e até hoje em alguns tipos de aparelhos, isso não era possível. Esses aparelhos registram apenas uma derivação por vez, exibido em uma tira, sequencialmente. Quando registrado o eletro em eletrocardiógrafos capazes de capturar 3 ou mais derivações simultâneas, como no caso do electropaper, é possível, por exemplo, determinar de maneira mais acurada do que no eletrocardiograma de tira a localização dos eventos ectópicos, ou as chamadas extrasístoles, por exemplo. É por isso que, para que um exame possa ser de fato laudado, ou seja, receber um laudo por um especialista, é essencial que seja possível registrar pelo menos 3 derivações de forma simultânea. Muito bem, chegamos então ao fim dessa aula em que abordamos o tema Noções técnicas básicas de eletrocardiograma. Vamos relembrar o que aprendemos? Definimos e conceituamos o que é eletrocardiograma. Esclarecemos a forma correta de fixar os eletrodos e a importância disso. Começamos a entender um pouco melhor como as 12 ou mais derivações do eletrocardiograma se correlacionam com a estrutura do órgão. E conhecemos alguns tipos de eletrocardiógrafos e seus registros. Gostaria de agradecer a presença dos colegas Dr. Marco Antônio e Dr. Nemer Luiz Pichara, que muito contribuíram para a realização dessa aula. E não deixe de conferir outros assuntos que disponibilizaremos periodicamente em nosso site. Obrigado. Obrigado. Obrigado.